Fala fera, tranquilo? Ives Urquiz aqui do Física Total de novo aqui nesse preparado para o Enem. Tenho certeza que você passou o ano todo estudando e já está familiarizado que o Enem é baseado em habilidades. Muita atenção e cuidado com isso. Quando você está estudando física, você estuda os conceitos de física, você estuda as fórmulas de física, mas quando você vai resolver as questões, os itens Enem, você tem que estar atento que o conteúdo faz parte do que você precisa, mas que você precisa, além do conteúdo, resolver uma situação problema. E para resolver essa situação problema, você vai ter que ter uma determinada habilidade. Tá tudo na matriz do Enem. Se você pega todas as provas, desde quando começou em 2009, esse novo modelo até aqui, a gente tem 3 top habilidades. A habilidade de número 1, que fala sobre fenômenos ondulatórios. Atenção à primeira palavra. Reconhecer. Sempre, fera, em todas as habilidades, sempre você tem um verbo no infinitivo como primeira palavra. E o verbo indicação, então você já sabe o que é que tem que fazer. No caso da primeira habilidade, reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios. A segunda top é a habilidade 5 da competência 2, que é o que a gente vai fazer aqui daqui a pouco, que fala sobre dimensionar circuitos e dispositivos elétricos de uso cotidiano. E a habilidade de número 20 da competência 6 trata sobre caracterizar, as características das causas e efeitos do movimento. A habilidade 1, diretamente relacionada com ondulatória, especificamente fenômenos ondulatórios. A habilidade 2, com a parte de eletrodinâmica. E a habilidade 3, tratada aqui, sobre mecânica. A habilidade 1 da competência 1, a gente fala sobre ondulatória. A habilidade 5 da competência 2, eletrodinâmica. E a habilidade 20 da competência 6, sobre mecânica. Em particular, toma nota aqui, ó. A competência 2 traz na habilidade de número 5 o dimensionamento de dispositivos elétricos. Isso precisa, então, fera, que você conheça o formulário. As questões envolvem fórmulas, porque dimensionar, dar a dimensão, tem a ver com dizer quanto. E aí, esse quanto é um quanto tem de potência, quanto tem de resistência, é um quanto tem de DDP, ou tensão elétrica, quanto você tem de intensidade de corrente ou um quanto você tem de energia elétrica. Muita atenção, porque embora pareça muita coisa, não é. É bem simples. Lembra, potência. O símbolo P. P de potência, P te lembra produto. Então, para calcular, para determinar a potência, você pode encontrar multiplicando U, que é a DDP, vezes I, que é a intensidade de corrente. P potência, P produto. Além disso, você pode lembrar de R de resistência. R de resistência, você lembra R de razão. A razão entre a DDP e a intensidade de corrente. Olha só, U sobre I. Ora, P produto, R razão. P, U vezes I, R, U sobre I. Quando você junta isso tudo, você pode ainda encontrar a potência de mais 2 maneiras simples. Quando você estiver relacionando resistência e intensidade de corrente elétrica, você pode encontrar a potência através da expressão R vezes I ao quadrado. Quando no problema você tiver diferença de potencial elétrico, você vai fazer P igual a U ao quadrado sobre R. E aqui, muita atenção e cuidado. Quando você olha para essas fórmulas, você tem potência se relacionando com resistência elétrica. Só que em uma das expressões o R aparece multiplicando e na outra aparece dividindo. E você pode ser chamado para pensar na questão sobre proporcionalidade entre potência e resistência elétrica. E aí, muito cuidado. Antes de estabelecer direta ou inversa proporcionalidade, sempre identifique no problema aquilo que é constante. Se o que você tem constante no problema é a diferença de potencial elétrico, você vai ter, então, P igual a U ao quadrado sobre R, uma relação entre P e R de inversa proporcionalidade. Quando a DDP é constante, mais resistência indica menos potência. Menos resistência indica mais potência. Em questões onde os dispositivos estão ligados em paralelo, ou você tem um mesmo aparelho que funciona com várias potências diferentes,
mas ligados sempre na mesma tomada, você deve ter essa relação. É por isso que se você for convidado a resolver um problema de chuveiro elétrico, que tem várias potências, mas só uma DDP, quem tiver menos resistência vai aquecer mais a água. Fique esperto e atenção com isso. Já quando o problema envolve intensidade de corrente constante, em problemas, por exemplo, de circuitos elétricos em série, aí é diferente. Você tem a expressão P igual a R vezes I ao quadrado. E I sendo constante, mais R indica mais P, ou seja, potência e resistência são diretamente proporcionais. Então, muita atenção e cuidado com isso. Se U é constante, P inversamente proporcional a R. Se I é constante, P diretamente proporcional a R. Se você tiver uma questão que envolve energia elétrica, aí muito cuidado. Muito cuidado, porque se a questão envolve uma conta de energia, você vai pagar usando dinheiro. Mas o dinheiro é para pagar o consumo de energia elétrica. E aí, para calcular essa energia, você deve multiplicar a potência do aparelho ou dos aparelhos pelo tempo de uso desses aparelhos. E aqui uma dica: quando na questão falar do uso diário, mas a conta for conta mensal, o consumo diário deve ser multiplicado por 30. De novo, se você tem o consumo diário, mas a conta pede o valor mensal, o consumo diário deve ser multiplicado por 30. E para saber quanto pagar é só fazer uma regra de 3 simples. O valor de 1 kWh é dado, o total de energia consumido é calculado, e aí você faz uma regra de 3. 1 está para o valor do kWh, assim como a energia total está para um valor X. Simples, simples, simples demais. Uma outra coisa que você tem que lembrar é que quando a gente fala de dimensionar, a gente pode ter que encontrar sistemas de proteção elétrica. E aí aparecem ou fusíveis ou disjuntores. Quando a gente fala de fusível, o nome já dá a dica. Ele funciona através de fusão. Um filamento metálico derrete e abre o circuito, evitando que uma sobrecorrente danifique o aparelho. Quando a gente tem um disjuntor, a gente tem uma trava que hoje ela é eletromagnética. E a passagem de uma sobrecorrente aciona um destravamento que abre o circuito, evitando que a sobrecorrente danifique o aparelho. Nos dois casos, fusível ou disjuntor, eu tenho um limitador de corrente elétrica, sempre um valor máximo. Então, sempre que você tiver que dimensionar um dispositivo desse tipo, você vai ter que calcular a corrente do aparelho ou dos aparelhos, ou ainda do circuito. E essa corrente encontrada para os aparelhos nunca pode ser superior ao valor nominal do dispositivo de segurança. É igual ou menor, porque se for maior, o dispositivo desarma e abre o circuito. Tranquilo? Simples assim. Então, a habilidade de número 5 fala sobre dimensionar circuitos, dimensionar dispositivos elétricos. E isso pede só que você relacione as grandezas: potência, resistência, diferença de potencial, intensidade de corrente e energia. Bora dar uma olhada como é que isso é cobrado? Então, chama aí a tela cheia para a gente fazer as questões. Acompanhe. A questão 1 diz: a energia elétrica consumida nas residências é medida em kWh. Olha a dica, kWh. Está multiplicando quilowatt potência vezes tempo hora, por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do kWh fosse de 20 centavos de real. O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria de... Fera, muita atenção. Muita gente teve dificuldade na hora de ler o relógio, porque quando você olha, as engrenagens estão girando em sentidos contrários. Mas não há por que ter dúvida. Pense sempre. Quando o ponteiro estiver entre dois valores, ele sempre passou pelo menor. Então, quando você vai, por exemplo, para o relógio antes, olha aqui, quando você olha para ele, você tem lá no extremo da unidade, entre 3 e 4 ponteiro. Isso significa que ele passou pelo 3 e ainda não chegou no 4. Então, ele tem 3 unidades. O outro ponteiro que indica a dezena está entre 6 e 7.
Isso quer dizer que ele passou pelo 6, não chegou ainda ao 7. O ponteiro das centenas está entre 5 e 6. Isso significa que ele passou pelo 5, não chegou no 6. E o do milhar está entre 2 e 3. Então, ele passou pelo 2 e não chegou no 3. Isso permite, então, que a gente saiba que milhar é 2, centena é 5, dezena é 6 e a unidade é 3, 2.563. Lendo agora a situação atual, que é a parte de cima, você tem entre 2 e 3 no milhar, entre 7 e 8 na centena, direitinho lá no 8 na dezena e direto no 3 na unidade, 2.783. Se a leitura atual é de 2.783 e a leitura anterior é de 2.563, o consumo é a diferença entre as duas. Quando você subtrai, você vai encontrar 220 kWh. Ora, se a questão diz que cada kWh é 20 centavos de real, é só fazer uma regra de 3. 1 kWh vale 20 centavos de real. 220 kWh valem X. Fazendo produto do meio igual ao produto dos extremos, 0,2 vezes 220 vai dar igual a 44. Logo, a energia consumida foi de 220 kWh e o valor a pagar por ela, R$ 44. Simples assim. Então, é só calcular a diferença entre as leituras e multiplicar pelo valor do quilowatt-hora. Tranquilo? Agora a gente vai para a próxima questão. Chama aí na tela. Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada. O superaquecimento da fiação devido a esse aumento de corrente elétrica pode ocasionar incêndios que seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores, que interrompem essa corrente quando a mesma atinge um valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção. Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts, registre isso aí, é a DDP, fera, em uma residência, possua 3 posições de regulagem da temperatura da água. Na posição verão, utiliza 2.100 watts. Na posição primavera, 2.400 watts. E na posição inverno, 3.200 watts. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições, atenção, em qualquer uma das 3, sem que haja risco de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? Fera, a gente quer encontrar o valor numérico do disjuntor. Então, a gente vai calcular corrente elétrica. Perceba que na questão é dado um único dispositivo, mas que esse dispositivo funciona em 3 modalidades de potência. E nas 3 eu tenho a mesma DDP, 110 volts. Isso significa que para cada uma das posições eu vou ter uma corrente diferente. Se eu quero que um único disjuntor proteja as 3 situações, ele tem que proteger a maior delas. Ora, Ives, mas por que a maior e não a menor? Porque se eu coloco a menor, quando eu ligar nas outras posições, o disjuntor vai desligar o circuito. Já se eu coloco pela maior, eu consigo ter todas as 3 funcionando bem. Porque lembra, o disjuntor funciona como um limitador, ele dá um teto de corrente. Então o aparelho pode funcionar com aquele valor ou menos, nunca mais. Por isso que sempre que você tiver vários dispositivos funcionando, um após o outro, ou quando você tiver um mesmo dispositivo com várias potências diferentes, para determinar o fusível ou o disjuntor, você vai usar a máxima potência. Lembrando que P de potência é P de produto, aí você tem que a potência é igual a U vezes I. Substituindo a máxima potência, 3.200, 3.200 vai ser igual a DDP, que é 110, vezes a intensidade de corrente, que será, no caso, a máxima corrente que passará pelo chuveiro. Para determinar, então, esse valor de corrente, você vai ter I máximo sendo igual a 3.200 dividido por 110. Simplificando, isso dá 320 dividido por 11. Quando você faz essa divisão, você encontra 29,0909, por aí vai. Ora,
Se a máxima corrente que vai passar por esse chuveiro é de 29,1 ampere aproximadamente, o circuito de proteção tem que ter um valor nominal maior que 29,1. Das alternativas, a gente teria a possibilidade de usar a letra A, 40, ou a letra B, 30. E aí, Ives, eu tenho duas respostas? Não, porque no comando da questão ele deixa claro qual o valor mínimo dentre as alternativas que eu devo utilizar. Se eu tenho a possibilidade de usar o 40 ou o 30, eu vou usar o menor dos dois. E o menor dos dois é 30, a alternativa correta é a letra B. Atenção! Ives, e se eu tivesse uma alternativa 29 ampere? 29 está mais perto de 29,1 do que 30. Eu marcaria 29? Não. Não é uma aproximação, é uma inequação. O valor numérico é sempre maior do que o valor da corrente no aparelho. No limite, é igual. Então, muita atenção. O valor do fusível ou o valor do disjuntor é sempre maior ou igual à máxima corrente que aparece no dispositivo. Tranquilo? Então, agora que a gente fez essa super revisão, você vai ficar tranquilo na hora da prova, quando aparecer uma questão de dimensionamento de circuito. E é isso, fera. Chegamos ao final da nossa aula. Tenho certeza que se cair alguma questão sobre dimensionamento de dispositivos elétricos ou de circuito, você vai estar tranquilo. Aqui no aulão do YouTube Edu para o Enem, você tem um conjunto de professores dando o máximo para você. Então, continua pegado aí que tem mais coisa para ver durante o dia. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.